Bom, pessoal, estava ouvindo aí hoje de manhã os argentinos lá falando de economia, da perspectiva da economia, e o que eu acho que é interessante é uma visão diferente que eu passei a ter da economia a partir dos estudos da Ayn Rand. Quando a Ayn Rand, aquele livrinho dela, A Virtude do Egoísmo, ela traz uma coisa totalmente nova, que ela fala que o ser humano tem que fazer uma opção para sobreviver. É diferente dos animais. Os animais não têm escolha. Eles têm uma maneira de sobreviver e ponto. E o ser humano tem uma maneira. Tem que fazer uma escolha. Então, a partir dessa escolha, existem duas possibilidades. Eu assumo a minha sobrevivência, me responsabilizo por ela, e eu passo a ter uma ética para não passar por cima dos outros, ou eu jogo para o outro a responsabilidade. Aí, nesse momento, eu estou falando de taxas, de como uma sociedade encara essa situação. Quanto mais a taxa de pessoas que assumem a sua própria sobrevivência for maior, isso vai ter um reflexo na economia e vice-versa. Então a economia é o resultado dessa decisão individual, da maneira de pensar, das ideias que estão na sociedade em relação a isso. Tanto que você vê muitos desses vídeos que você vê, o pessoal pega um ladrão e o cara fica lá deitado e a galera chega perto dele, principalmente no Nordeste, você vê os caras falando pra ele: pô, cara, por que você não trabalha? Vai trabalhar, né? É exatamente isso. O cara opta por resolver a sobrevivência dele em cima das costas dos outros. E a galera fala: cara, essa não é a ética que você deveria ter. Então, a economia ela não é o início, ela é o fim. A economia é o último vagão do trem. Ela não é o primeiro vagão do trem. A economia não é o primeiro vagão, é o último. Então, se você tem uma alta taxa de pessoas que não acreditam, que vão e não escolhem o caminho da sua própria sobrevivência, você vai viver um país de golpista. Vai aumentar a taxa de golpismo. E aí as pessoas vão recorrer a quem? Ao Estado. Então, quando o pessoal fala, tem que reduzir o Estado, mas reduzir o Estado significa que algumas pessoas que hoje sobrevivem do Estado vão ter que trabalhar. E aí as pessoas não têm condição de trabalhar, elas não sabem trabalhar. E elas vão lutar desesperadamente para manter o Estado. Então, como é que você vai, num país que você educou as pessoas para elas viverem do Estado, de uma hora para outra tirar o Estado delas? Então, o que vai acontecer? Você, ao longo do tempo, estimulou que as pessoas sobrevivam dos outros. E aí a economia vai precisar ter dinheiro para manter essas pessoas que não trabalham em cima daquelas que trabalham. E aí o que vai acontecer? Você vai ter inflação, você vai ter recessão e você não caminha. Então, quando a gente tem ideias liberais, as ideias liberais elas são consequências. Um país que vai caminhando para o liberalismo objetivamente é um país que está dizendo: olha, tem gente aí que não trabalha, que tem que começar a trabalhar. Simples assim, para liberar o esforço de quem trabalha.
Então todo o debate não é um debate econômico, é um debate ético-cultural. E aí na Argentina, o pessoal que tem 50% das pessoas depende do Estado, você fala, não, precisamos resolver o problema da Argentina. Não, o problema da Argentina é que houve uma educação permanente para as pessoas dependerem do Estado. Chegou ao ponto de 50% das pessoas. Então você tem uma parcela muito pequena que sustenta tudo isso. E aí a economia reflete a economia é o reflexo desta taxa de sobrevivência. A forma que as pessoas escolheram para sobreviver, ela é inviável. A escolha que a Ayn Rand diz que todo mundo tem que ter, ela foi uma escolha que não é sustentável. E aí então vira uma zona de abandono. Porque simplesmente você não consegue manter a sociedade em pé. Porque as pessoas não foram educadas para trabalhar. Não foram educadas para empreender. Com uma série de argumentos mais disparatados do mundo, você não consegue empreender. Você não consegue fazer com que as pessoas sobrevivam pela sua própria conta. E aí você tem problema. É um pouco por aí. Essa ideia da economia, o último vagão, é uma coisa que me veio a partir desse livro da Ayn Rand. O que vocês dizem?